O agravamento da situação da pandemia no Rio Grande do Sul levou o governo estadual a tomar decisões mais rígidas para tentar conter a propagação da Covid-19. No último sábado, o governador Eduardo Leite determinou a suspensão das atividades entre 22 horas e 5 horas da manhã, medida válida até o dia 2 de março. 2 dias depois, na segunda-feira, o executivo apertou ainda mais a regra e ampliou o período das 20 horas às 5 horas da manhã do dia seguinte. Durante essa faixa horária, fica vedada a abertura para atendimento ao público de todo e qualquer estabelecimento. Além disso, ficam proibidas festas, reuniões, eventos, formação de fila e aglomerações de pessoas nos recintos ou em suas áreas externas. Nas faixas de areia das praias, nas calçadas, em portarias e entradas de prédios também deve-se observar essa regra. Essa suspensão geral das atividades vale para todo o estado, inclusive nas regiões de bandeira vermelha e naquelas que aderiram ao sistema de cogestão regional. O texto ainda destaca que as autoridades deverão adotar as medidas providenciais cabíveis para a punição daqueles que descumprirem ou colaborarem para o descumprimento das regras estabelecidas pelo decreto. Não se enquadram no texto serviços como farmácias, clínicas médicas e hospitais, serviços agropecuários e veterinários, hotéis, postos de combustíveis, sendo proibida nestes aglomeração em suas dependências, e estabelecimentos que trabalhem exclusivamente com o sistema de teleentrega. De acordo com o governador Eduardo Leite, o quadro no estado é gravíssimo e sem precedentes. Para se ter uma ideia, em julho de 2020 nós tínhamos em média um aumento de 64 pacientes por dia, tanto em leitos clínicos quanto em unidades de terapia intensiva. Na segunda onda, nós tínhamos em média 67. Agora, temos 170 pacientes sendo internados em média por dia nos últimos 10 dias. Até a manhã de hoje, a taxa de ocupação dos leitos clínicos de UTI era de 86,7%. Gaúchas e gaúchos, nós chegamos a um ponto crítico da pandemia, talvez o mais crítico até hoje. Nós não podemos brincar com o vírus. O quadro é extremamente delicado, é crítico. Nós monitoramos a doença diariamente. E as características e a velocidade do avanço do Covid-19 nos últimos dias, especialmente nos últimos 10 dias, nos levaram a essa situação preocupante. A Secretaria da Saúde aponta que a restrição nessa faixa de horário ocorre por ela concentrar as maiores aglomerações. O decreto busca, então, desestimular a presença e a circulação de pessoas nas ruas o tanto quanto for possível. A pasta reconhece que nos outros períodos também ocorrem aglomerações e aponta que as forças de segurança continuam a atuar na fiscalização para evitar que o coronavírus se espalhe ainda mais pelo estado. Na prática, o Rio Grande do Sul tem uma espécie mais suavizada de toque de recolher, uma medida adotada em outros lugares do mundo. Com o aumento das infecções pelo coronavírus e uma nova variante contagiosa ameaçando acelerar a pandemia, a França, por exemplo, implementou um toque de recolher rigoroso das 18 horas até as 6 horas da manhã do dia seguinte. Em Quebec, no Canadá, as autoridades impuseram uma restrição semelhante no início de janeiro, das 20 horas às 5 da manhã. Questão de semântica, o governo gaúcho chama de restrições às atividades, e não de toque de recolher. Mas afinal, tal medida funciona para retardar a transmissão do vírus? É isso que o Direto ao Ponto de hoje, dia 23 de fevereiro, busca entender. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. À medida em que a pandemia se desenrolava, a Austrália e muitos países europeus começaram a impor restrições noturnas, com base na teoria de que manter as pessoas em casa após uma certa hora retardaria a transmissão viral. Isso foi implementado junto com outras medidas, como o fechamento de empresas mais cedo e o fechamento de escolas, o que torna difícil descobrir a real eficiência. Em uma nota divulgada na noite de domingo, dirigentes de hospitais e clínicas de Porto Alegre defenderam a efetiva suspensão das atividades noturnas como forma de eliminar as aglomerações que vinham ocorrendo de forma irresponsável. Eles apontam que estamos diante de uma situação de alto risco a toda a coletividade. O cenário exige, eles apontam, para os próximos dias, decisões duras mas necessárias, a fim de preservar o bem maior, que é a vida. O texto destaca que a situação atual de lotação nos hospitais é a pior desde o início da pandemia.
Os doentes de todas as idades chegam em condições cada vez mais críticas, inclusive aqueles que internam em enfermarias. Muitos destes têm necessitado de equipamentos de ventilação mecânica, itens não disponíveis em quantidade necessária. As aglomerações registradas no feriado de Carnaval deverão repercutir no aumento de casos de Covid-19 nas próximas semanas. Se isso ocorrer em grandes proporções e com os hospitais mantendo o cenário de superlotação e nada indica uma mudança em curto prazo, o resultado será grave. Um estudo publicado em 15 de janeiro na revista Science analisou dados da província de Hunan, na China, no início do surto. O toque de recolher as medidas de bloqueio, concluíram os pesquisadores, tiveram um efeito paradoxal. Essas medidas reduziram a disseminação dentro da comunidade, mas ao mesmo tempo aumentaram o risco de infecção dentro das famílias. E para falar sobre esse cenário, a minha colega Brenda Fernandes conversou com Alessandro Pascoalotto, professor de infectologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então muito obrigada pela disponibilidade, doutor Alessandro, de conversar com a gente, comigo. Obrigado a vocês. Então, doutor, a gente teve o anúncio na sexta-feira deste decreto estadual, né, de uma restrição noturna das 22 às 5. Foi uma medida considerada por alguns setores bem drástica, né, pois afeta a economia de fato. E aí eu quero te perguntar se faz sentido a restrição neste horário e abertura nos demais. Quais são os limites dessa medida? O único sentido que eu vejo para essa medida é talvez na tentativa de reduzir a exposição recreacional entre as pessoas que saem para confraternizar, tá? E aí preservar talvez o uso laboral, o uso da exposição das pessoas ao trabalho, manter ainda alguma exposição ao trabalho, embora haja também quem trabalha à noite, né? Mas reduzir um pouco a exposição às confraternizações e porque se for esse o propósito do encontro, em geral envolve álcool e isso acaba fazendo que as pessoas fiquem mais próximas, né? E eu não vejo outra razão que não essa para ter uma restrição de horário. Uhum. Não tô aqui defendendo, Brenda. Eu tô achando que essa seria a explicação possível. Eu acho que à medida que à medida que a gente avança com os hospitais atolados de gente doente, que é o que está acontecendo agora, é preciso haver alguma restrição adicional. E eu não acho nada bom deixar as pessoas trancadas em casa, porque isso faz com que a economia se prejudique demais e as pessoas precisam trabalhar. Então deveria haver uma busca de meio termo, que a gente vem tentando alcançar desde o início da epidemia sem grande sucesso também. Mas essas pessoas, elas não se aglomerariam em outro horário? Há alguns locais também mais propícios de serem um foco da aglomeração, na tua opinião? Eu acho que é preciso dizer que a aglomeração não precisa ter 50 pessoas juntas para haver uma aglomeração. Pode haver 3, pode haver 2, tá? Na medida que as pessoas elas saem do seu pequeno núcleo familiar de convívio íntimo, onde elas vivem sem máscara, e elas se protegem do meio externo, à medida em que elas misturam esses meios, elas estão, aspas, aglomerando. Na minha leitura, a gente tem que orientar as pessoas para que não saiam dos seus núcleos familiares e seus núcleos pessoais. A não ser, claro, saiam. Elas podem sair, mas mediante proteção, né? Mediante distanciamento, com uso de máscaras. Porque não é só coibir uma festa de 100 pessoas, mas é também fazer com que as pessoas evitem estar almoçando talvez com pessoas que não têm intimidade ou que não convivam todo dia. E situações onde se tira a máscara e se passa muito tempo junto e próximo. Uhum. E talvez por isso tenha se proibido à noite. Oi. Sim. E qual é a eficácia que a gente pode prever assim, dessa medida em funcionamento por uma semana ou 2, ou ela deveria ser uma medida com um prazo mais longo para a gente ver algum efeito? No momento, a gente tem muita gente doente em Porto Alegre, tá? Muita gente doente. Então, e não só em Porto Alegre, no estado, vamos dizer assim, no Rio Grande do Sul, para não dizer no mundo, né? Então, é preciso que nós... É preciso que haja promoção de uma diminuição dos novos casos. Em outras palavras,
É preciso reduzir o número de casos positivos começando, entendeu? Porque esses casos positivos que começam hoje, alguns vão precisar de hospital. E esse hospital não vai estar mais presente para essas pessoas. Então, essas medidas, elas talvez devessem cumprir o ciclo de uma doença, que é mais ou menos o ciclo de isolamento de uma doença, são 10 dias. E a gente devesse reavaliar a cada semana ou 10 dias como é que isso se comportou. E ser acompanhada de uma conscientização também, né? Eu não sei. Eu acho que eu não sei o que mais fazer com a população para conscientizar. Eu vejo as pessoas dizendo a importância de respeitar as medidas de aspas, de higiene, de distanciamento, de uso de máscaras. Eu sei que tem notícias, muita fake news vindo em sentido contrário também, que distorcem boa parte dessas informações, e a população fica nessa de não sabe o que fazer, mas boa parte sabe o que tem que ser feito, simplesmente não faz. Ignora. Mas só ignora porque é jovem e saudável. E o seu pai está em casa e está protegido, mas tem o pai de um outro que está exposto. E assim a gente vai colocando a nossa população, a nossa sociedade em risco de adoecimento. As pessoas seguem adoecendo em ciclos. Até que chegou um momento como o de agora, onde o sistema de saúde simplesmente ficou atolado de gente doente. E não então, são mais só idosos também, né? A gente está vendo uma mudança de perfil. Tem mudança de perfil. Então, nesse momento, a gente tem que evitar novos casos. Claro, eu não posso defender, e gostaria de deixar público isso, que as pessoas fiquem trancadas em casa. Eu acho que eu nunca fui defensor de fique em casa. Eu acho que as pessoas têm que manter os seus pequenos negócios, o seu trabalho, mas com regramento, com inteligência. Não dessa maneira. E em um cenário em que a gente prevê também uma falta de vacinas por conta da grande demanda, como o Rio Grande do Sul pode retomar as rédeas da situação? Com consciência individual. Cada um tem que saber o que está fazendo para proteger o próximo. Não adianta eu ficar me aglomerando com pequenos amigos, 2 ou 3 ou 4 ou 5, e achar que não estou aglomerando porque são os amigos de sempre. Isso é aglomeração nesse momento. As pessoas não podem transmitir o vírus. E tem gente que vai pegar o vírus e não vai ter sintomas, ou vai ter sintomas muito leves, e talvez nem queira fazer o teste, né? E aí vai passando, e enquanto vai passando não tem fim nunca, porque a vasta maior parte da população nunca foi infectada pelo coronavírus, e tampouco não foi vacinada, ou seja, a população segue vulnerável a pegar a doença. Sim, uma situação bem complicada, né? Muito complicada, e está evidente que o conceito que se veiculava no passado de imunidade de rebanho, ele é teórico e ele é falho, que não dá para esperar que 60% da população fique doente para acreditar que vai desenvolver anticorpos, agora que a gente sabe que boa parte das pessoas nem sequer desenvolve anticorpos e muitos têm um anticorpo que não dura. Então não é através do adoecimento que a gente vai proteger as pessoas, é através da vacina. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halpe, edição de Alan Falencar. Até a próxima. Tchau, tchau.